Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Joycilene. Hoje eu vou falar para vocês da minha experiência de servir ao Senhor Jesus Cristo. Primeiro eu gostaria de falar para vocês se inscreverem no meu canal, dar um like, compartilhar. Estou muito feliz porque meu canal está crescendo. Tô com poucos vídeos ainda, mas eu vou fazer mais vídeos ainda para vocês, tá? Então, gente, eu vou falar para vocês da minha experiência com o Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tenho 40 anos, revelando a minha idade. Mas quando eu conheci o Senhor Jesus Cristo eu tinha 19 anos. Eu era bem novinha mesmo, bem novinha. E foi uma experiência, assim, maravilhosa. Na verdade, assim, servir ao Senhor Jesus Cristo todos os dias é uma experiência maravilhosa. Eu conheci o Senhor quando eu saí do interior e vim morar na capital. Vim morar na casa dos meus tios. E os meus tios já serviam ao Senhor Jesus Cristo. Eu já conhecia um pouco, assim, do evangelho, mas não era praticante, porque no interior eu era católica. Então, meus pais católicos, minha mãe super católica, mas lá em casa sempre foi muito falado de Jesus, de Deus, Jesus. A gente não tinha aquela coisa de adoração a santo disso, santo daquilo, não, muito era Jesus. Minha mãe, a gente tinha que rezar, no dia 12 de outubro, tinha que rezar, eu esqueci o que é, tinha que rezar, era dia da Nossa Senhora, a gente tinha que ajoelhar e rezar meio-dia. E todos os dias tinha, né, quando a gente dormia, minha mãe falava, tinha oração do Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, para fazer crisma, para fazer primeira comunhão, tinha que decorar, esqueci os negócios lá, mas tinha que decorar muita coisa. Então, eu vim dessa cultura, né, de ser uma pessoa que conhecia mais sobre a Igreja Católica, menos, mas sempre de Jesus, sabe? A minha mãe sempre falou de Jesus pra gente, mas mais nessa pegada assim mesmo, de Jesus e falando da Nossa Senhora, que era o que ela falava muito mesmo. Então, eu vim para a capital quando chegou aqui. Os meus tios eram da igreja Deus e Amor. E aí eu ficava meio assim, né? Se eu ia pra igreja, eles não iam. E aí, de vez em quando, eles me convidavam e eu ficava assim, não vou. Eu ainda participava das coisas da igreja católica aqui, morando na casa deles. Eu ia pro Gospamira. Eu cheguei no Gospamira umas 3 vezes, morando... Não, 3 vezes não, uma vez só, morando na casa dos meus tios. E aí tá. E não morava ainda, não ia pra igreja ainda. Até que um dia eles me convidaram e falaram comigo assim, vamos pra igreja, você vai gostar, você vai achar muito bom, tal. E aí eu falei, vou, né? Tô fazendo nada? Vou. Aí fui. Gente, eu dei um trabalho pra minha tia, vocês não têm noção. Dei um trabalho enorme. Por quê? O pessoal começava a cair endemoniado e ficava com medo. E lá era a igreja Deus é Amor. Eu ficava com tanto medo. Eu fui medo demais da conta. Eu falei assim, meu Deus do céu, você vai pegar em mim. Meu pai do céu, eu tinha muito medo, muito medo. Tanto é que quando eu ia nas primeiras vezes com a minha tia, eu escondia atrás, tinha umas pilastras lá assim, ó. Eu fazia questão de ficar aqui, ó, atrás da pilastra, porque que o pastor nem me visse, sabe? Tipo, uma multidão de pessoas ia na sede da Deus é Amor, aqui na capital, e eu achava que o pastor ia me enxergar, né? Mas só Deus. E aí, testemunhos das pessoas, as pessoas dando testemunho, falando o que Deus fazia na vida delas. O pastor chamava as pessoas lá à frente e falava assim, gente, o que aconteceu na vida de vocês? O que Jesus fez? Pastor, eu comecei a fazer uma campanha aqui, comecei a vir aqui, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo outro. Eu falei, mas eu quero isso também na minha vida, uai. Aí ele falava, para que isso aconteça na sua vida, é só você aceitar o Senhor Jesus Cristo. Eu falei, então vou aceitar Jesus também. Mas aí, de primeira, assim, eu não aceitei, não. Falei assim, acho que é muita responsabilidade, né? Não vou aceitar assim, não. E aí, continuei indo pra igreja com eles. Gente, como que eu falo, né? A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. A palavra era lançada sobre o meu coração. Os testemunhos eram tragos até a mim. E aquilo entrava no meu coração e o Espírito Santo de Deus ia trabalhando, né? Como que o Senhor, ele trabalha na vida da gente, gente. Como que o Senhor, ele é educado. Como que o Senhor, ele
Ele vai te mostrando, te moldando, né? Claro, se você permitir, porque tem muitas pessoas que fingem que servem a Deus, né? Isso é notório, assim, de muitas pessoas que fingem que estão lá de mentira, mas só que essas pessoas, elas dão sinais que é mentira, só que a gente não vê, né? A gente fecha os olhos para isso. Mas contando da minha experiência, e aos pouquinhos, o Senhor foi trabalhando na minha vida. E aí eu falei, nossa, eu vou aceitar o Senhor Jesus Cristo. E aceitei o Senhor Jesus Cristo. Gente, o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu levantei a mão lá na sede da Deus é Amor e fui lá pra frente aceitar o Senhor Jesus Cristo. E assim, eu me senti uma pessoa tão feliz, tão realizada, eu não sei explicar o sentimento que eu tive, né? Hoje que eu tenho uma vida assim espiritual mais focada no Senhor Jesus Cristo mesmo, tô como se estivesse naquele primeiro amor, tô assim buscando mais o Espírito Santo de Deus, levantando de madrugada, essa experiência com o Senhor Jesus Cristo que a gente tem lá no primeiro amor. Hoje, graças a Deus, eu tô conseguindo viver isso, eu tô muito feliz com isso. Então eu consigo ter noção daquele sentimento gostoso que eu tive, gente, um sentimento assim de muita alegria. É um sentimento que eu sinto quando eu vejo uma pessoa aceitando Jesus, gente. Quer me deixar feliz, eu ver uma pessoa. Gente, eu choro de alegria, porque não tem coisa melhor na vida de você ver uma pessoa se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu fico numa alegria, vocês não têm noção. E não é emoção, não, porque assim, geralmente as pessoas elas se ficam muito emocionadas, né, com as coisas. Eu fico muito emocionada, emotivo. Não, eu fico feliz mesmo, gente. Não é só emoção, não, é de eu vejo o Espírito Santo de Deus assim mostrando assim, olha, mais um pra mim. Graças ao Senhor Jesus Cristo, eu fico muito feliz, muito, muito. Depois que você aceita o Senhor Jesus Cristo, aí você fica assim, e agora? Porque na igreja da minha tia, é uma igreja assim que não podia usar calça, não podia usar podia usar só saia, vestido, essas coisas. E eu, não, sempre gostei de usar calça, bermuda. E eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Eu não vou ficar nessa igreja que não pode. Porque eu penso assim, se você não tá cumprindo a doutrina da igreja, você tá fora da igreja, né? E lá a doutrina é bem, né? Tanto é que hoje em dia nem é assim mais. Mas na época, lá em 2005, 2006, era totalmente diferente. E aí eu falei assim, eu não vou ficar aqui. O que eu fiz? Procurei uma igreja mais próxima da casa da minha tia e fui para buscar o Senhor Jesus Cristo, né? Fui para Quadrangular, onde eu fui muito bem aceita, fui muito bem recebida. Eu fazia parte do Ministério de Crianças e, enfim. Então, tive todo esse encontro com o Senhor Jesus Cristo e comecei a servir o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Mudei totalmente, né? O meu jeito de pensar, meu modo de agir. O Espírito Santo foi tratando comigo, me moldando, me fazendo uma pessoa mais alegre. O Senhor foi abrindo portas para mim. O Senhor foi transformando a minha vida. Então, uma das coisas que o Senhor transformou minha vida, primeiramente, é o meu caráter, sabe? Me deu o caráter de Cristo. Um caráter de uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera, uma pessoa que é temente ao Senhor Jesus Cristo. Porque quando você tem esse caráter de Cristo, você é temente ao Senhor. Então você tem medo, por exemplo, de contar uma mentira e vai ser desmentido, porque Jesus Cristo vai contar a verdade. Então você tem medo, por exemplo, de ser uma pessoa, tudo você tem temor do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, né? Então eu comecei a adquirir o caráter de Cristo na minha vida. E aí conheci o meu ex-marido, e aí nisso, eu já conhecia ele do interior, mas eu voltei para ele, nisso eu desviei, eu saí da igreja. E assim, gente, foi a pior experiência da minha vida. Foi horrível sair da igreja, foi péssimo. Eu passei por muita coisa ruim mesmo no relacionamento, e falava, Senhor Jesus Cristo, o Senhor nunca me cobrou nada, e tá ruim, não tá legal. Ele também percebeu que não estava muito legal. O que ele fez? Falou, me volta pra igreja. E aí ele falou assim, eu vou voltar com você. Volta que eu vou voltar com você. Me incentivou, tal. Eu voltei. Gente, foi muito difícil. Meu Deus, como foi difícil voltar pra igreja. Gente, é muito difícil, é muito complicado. Você não tem ânimo de ir, você não tem forças pra ir, você não tem força nem pra orar, porque eu tava em pecado, eu não conseguia orar, eu tinha vergonha de orar ao Senhor Jesus Cristo. Como que eu ia falar ao Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pelo dia, se eu tava lá em pecado? Na minha cabeça, assim, então não tinha como, eu não conseguia nem orar ao Senhor. Mas, enfim, voltei, saí do pecado, casei, enfim, comecei uma vida reta
diante do Senhor Jesus Cristo, né? Uma coisa que eu prezo muito, gente, é a mentira. Eu falo com a minha filha de 4 aninhos que o pai da mentira é o diabo. Então, assim, se você é uma pessoa mentirosa, se você conta uma mentirinha, você tá servindo ao pai da mentira, que não é Jesus. Então, para mim, ser verdadeiro é uma virtude de Cristo, né? Então, tanto é que tem coisas, por exemplo, se acontece alguma coisa comigo que eu faço, nossa, não tá certo. O Espírito Santo de Deus me mostra, me mostra, me mostra. Uma das experiências que eu tive com o Senhor Jesus Cristo, que é o tema do meu vídeo, as experiências que eu tive com o Senhor Jesus Cristo e que eu tenho com o Senhor Jesus Cristo, foram várias, são várias, né? Agora há pouco tempo, eu tô uma cadeirinha da minha filha já cresceu, então ela não tá naquela cadeirinha mais de 25 quilos, porque ela já tá um pouquinho maior, e eu já comprei uma outra cadeirinha, tô assim, meu Deus do céu, tô pensando, o que eu vou fazer com essa cadeirinha? Meu Deus do céu, fui lá no carro, olhei, pensei, falei, meu Deus, eu vou vender. Mas eu vou vender, como que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Eu pensando comigo, né? Gente, no mesmo dia, à noite, a menina que me vendeu a cadeirinha manda pra mim mensagem, Joyce, tudo bem? Vou mostrar pra vocês aí, você falou da cadeirinha, da Lavínia, você ainda tá com ela? Falei, meu Deus. Falei, Jesus, mas o Senhor, hein, Senhor? É muito tremendo, gente. Teve uma outra experiência que eu tive, que eu mexia com obra, construção civil, e eu precisava fazer um pagamento, era algo que eu precisava de um dinheiro. E era até meio-dia que eu precisava desse dinheiro. Liguei pro meu irmão, falei, Rafael, eu tô precisando de tanto, você me empresta? Eu nunca fui de pedir dinheiro emprestado pra ele assim. Ele, não, empresto sim. Aí quando foi 11h30, um cliente que me devia, eu não estava nem lembrando que esse cliente me devia, mas era praticamente a quantidade do valor que eu precisava, mandou para mim assim, aqui, vou mandar o dinheiro para você aí, você me manda o número de sua conta, tal. Eu falei, mano, mandei o número da conta para ele mandou o dinheiro para mim, liguei pro meu irmão, falei, esse aqui, não precisa de dinheiro mais não. É uma das experiências, né? E assim, é muito bom ter essas experiências com o Senhor Jesus Cristo. É tremendo, é algo que é enriquecedor, é engrandecedor, por você saber o quanto o Senhor Jesus Cristo é na sua vida, o quanto o Senhor Jesus Cristo te abençoa, sem contar o normal do dia a dia, né, gente? Só de acordar, né? Lá em Salmos, fala, deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Isso é muito bom, saber desse cuidado com o Senhor Jesus Cristo. Sem contar também o dia a dia, né, gente? Não falta pão de cada dia pra gente, não falta o que comer, não falta o que beber. Você pode estar passando aí por um momento de não ter muita coisa na sua casa, mas o essencial, que é uma cama para dormir, uma coberta, um chuveiro, um teto, Deus nunca deixa faltar pra gente. Então, assim, é muito, muito bom ter essas experiências com o Senhor Jesus Cristo e falar para as pessoas que vale muito a pena servir ao Senhor Jesus Cristo, né? Hoje em dia, eu não falo assim, eu sou de tal denominação, porque eu tenho tido a oportunidade de ir em 2 denominações, porque pela distância de onde eu estou, então eu vou de vez em quando em uma que é lá onde eu vou congregar futuramente, e vou uma que é próximo onde eu moro hoje. Então, são diferentes, uma assembleia, outra quadrangular. Então, assim, na assembleia você não bate uma palma, mas tem glória a Deus, tem palavra do Senhor, tem aleluia. Então, é isso que importa, você se enche do Espírito Santo do mesmo jeito. E lá, na outra denominação, que é quadrangular, é totalmente diferente, né? E aí tem palma, e tem glória a Deus, e tem aleluia, e tem salinha pra minha filha, e é uma maravilha, né? Então, assim, mas a gente não deixa de ir do mesmo jeito. Eu tive agora uma experiência de ir numa outra igreja que eu já tinha ido, acho que eu já fui umas 2 vezes, não sei, mas eu fui na Universal, eu amei, gente, tem salinha pra criança, e assim, aquela palavra serena, tranquila, mas que entrou no meu coração, e eu falei, gente, que lugar bom, eu gostei, sabe, um ambiente muito bom. Enfim, gente, eu vejo que a gente tem que aproveitar as nossas oportunidades de estarmos vivos buscando o Senhor Jesus Cristo, né?
não condeno a pessoa que é católica. Hoje em dia os católicos estão muito fervorosos também, né? Estão buscando mais ao Senhor Jesus Cristo mesmo, né? Eles têm aí essa coisa dos santos dele, enfim. O Senhor Jesus Cristo vai alcançar todos, né? A gente não tá aí para condenar ninguém de forma alguma, nós não somos melhores do que ninguém. Quantas pessoas que estão lá na igreja lá e pode ser que não seja salvo e um católico vai ser salvo. Não, só o Senhor Jesus Cristo sabe todas as coisas, mas a nossa vontade, dedicação é de buscar ao Senhor Jesus Cristo. Tô passando a maquiagem aqui, gente. Aqui ficou um pouquinho diferente. Mas é isso, gente. E assim, eu tenho muita experiência com o Senhor Jesus Cristo. Muitas experiências para contar para vocês. Mas essas, assim, são as marcantes. Tem outras, né? Da gestação, que para mim foi uma experiência maravilhosa, porque eu já estava assim, 35 anos na tampa para ter filho, nunca tinha tentado. Primeiro mês que eu paro de tomar remédio, eu engravido, gente. Que experiência maior que isso? 11 anos tomando remédio. Nunca parei para tentar. No dia que eu paro, no outro mês eu tô grávida. E assim, minha filha veio perfeita para o regra do Senhor. Eu tive muitos problemas, tive problemas na gestação, gravidez de risco, enfim, a menina veio perfeita para honra e glória do Senhor. Na época do Covid, eu trabalhava dentro do Covid, eu estava lá dentro, grávida, não sabia que eu estava grávida, e a menina veio perfeita para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, são muitas experiências que eu tenho com o Senhor Jesus Cristo, e eu falo, gente, vale muito a pena servir o Senhor Jesus Cristo. É a melhor escolha da minha vida. Ele é tudo pra mim, tudo. Até quando eu faço alguma coisa, eu falo, ai, Senhor Jesus Cristo, me perdoa. Ai, meu Deus, me perdoa. E aí converso com ele, sabe? Eu tô passando roupa, eu tô conversando com o Senhor Jesus Cristo, acordo assim e falo assim, bora conversar com Jesus, né? Jesus. Aí eu começo, isso quando eu não vou louvar, vou agradecer, vou engrandecer o Senhor. Gente, servir o Senhor é maravilhoso. É a melhor coisa da vida, é saber que você tem um ser superior, que é dono de tudo, dono de todos, que é seu pai, porque ele é meu pai, ele é o meu Senhor, e é a pessoa que eu posso confiar o tempo todo, tá comigo o tempo todo, tá comigo aqui agora, eu tô fazendo com vocês, tá comigo quando eu tô no trânsito, tá comigo quando eu tô com minha filha, tá comigo quando eu tô em qualquer lugar, sabe? Jesus tá em tudo, gente. Então eu fico muito feliz em saber que Ele é o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador, e que um dia estarei lá na glória com Ele. Eu fico até emocionada porque eu creio nisso. Tô buscando isso, quero muito isso, meu Deus. E assim, porque eu não quero ser aquela pessoa que, nossa, fez de tudo aqui na terra e na hora de chegar lá na glória não vai poder ficar ao lado do Todo-Poderoso, né? Então, assim, eu amo servir ao Senhor Jesus Cristo, gente. E assim, essas foram as minhas experiências. Claro que eu tenho muito mais experiências, né? Mas uma das experiências que eu tive com o Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês tenham gostado. É um papo bem legal, assim, só para falar mesmo da experiência que eu tive com o Todo-Poderoso, que é o meu Senhor Jesus Cristo, que eu tanto amo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.